Como estão todos? Eu sou a professora Malu Ramos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Informando. No episódio de hoje, vamos abordar um tema muito relevante e atual: alimentação saudável nas unidades educacionais. Será que hábitos alimentares saudáveis são importantes apenas por questões estéticas? E a partir de que idade devemos começar a cultivar esses hábitos com os nossos estudantes? Quero adiantar a vocês que a alimentação saudável vai além da estética. Trata-se, na verdade, de uma questão de saúde. Isso, pessoal, saúde. E essa abordagem deve ser implementada desde a infância, junto aos nossos estudantes. Afinal, um dos grandes problemas desencadeados pela má alimentação é a obesidade, uma condição de saúde complexa que pode acarretar diversos problemas físicos, psicológicos e sociais, afetando negativamente tanto o processo de aprendizagem quanto a qualidade de vida. E visando a prevenção e controle da obesidade e do sobrepeso, bem como a criação de ambientes propícios para uma alimentação adequada e saudável, o governo federal, por meio da resolução número 6 de 8 de maio de 2020, estabelece diretrizes para o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. E para aprofundarmos essa discussão sobre a resolução, teremos uma entrevista com a professora e nutricionista Naira Augusta de Araújo Almeida Gomes. Ela atua na GERPAI, Gerência do Programa de Alimentação Escolar da SME de Goiânia, e também é a nutricionista responsável pelo Programa de Alimentação Escolar aqui no município de Goiânia. Sejam muito bem-vindas, TT, Nair, que prazer tê-la aqui conosco. Pois é, Malu, esse é um assunto extremamente importante, né? Quando a gente fala de alimentação. Nair, obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço por ter a oportunidade de estar aqui hoje. E aí é extremamente importante esse assunto para quem está dentro das unidades educacionais, né? Principalmente para os pais também, que muitas vezes têm muitas dúvidas. E é interessante que a gente fale sobre essa questão da alimentação escolar. Primeiramente, Nair, eu queria que você nos explicasse brevemente o que é a resolução do FNDE número 06/2020 e qual é o objetivo relacionado especificamente à alimentação escolar. Bom, essa resolução, essa normativa, ela vai dispor sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE. Mas assim, o que quer dizer isso, né? Que é a normativa mais atual que nós temos e a partir dessa normativa é que vão ser ditadas assim todas as regras, né, de como realizar uma alimentação saudável, uma alimentação adequada nas escolas, nas unidades educacionais, né, públicas. Sempre a nossa conversa aqui, ela vai sempre permear essa questão da educação básica pública. E aí, quando a gente fala sobre alimentação, a gente entende que, na realidade dos nossos estudantes, muitos não têm acesso a frutas, a verduras. E aí, eu tenho uma pergunta que é em relação a essas orientações e essas diretrizes para ofertar essa alimentação saudável lá nas unidades. Essa normativa, né, que a gente referiu há pouco, já traz tudo isso aí especificado. E é uma coisa interessante que a gente tem um documento norteador, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. E esse guia, ele foi utilizado, foi um dos embasamentos, né, legais para a formulação dessa normativa, da mesma forma que o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos. E traz para nós, nesses documentos, exatamente a questão da simplicidade de uma alimentação saudável. Então, se a gente pensa assim, uma alimentação saudável, uma alimentação segura, né, quais os parâmetros, né, quais os pilares que sustentam essa prática?
é a gente pensar em priorizar os alimentos da forma que eles vêm da natureza, que a gente chama de alimentos in natura. Aí, daí vem o grupo, né, das frutas, das verduras, dos legumes, e os alimentos que sofreram pequenas modificações, são os minimamente processados. Então, a carne que você ali já fracionou, o leite, passou por um processo de pasteurização. Então, é priorizar esses alimentos em detrimento dos alimentos industrializados, que a gente sabe, né, que em termos nutricionais há uma perda enorme e que o que existe do alimento a que ele se refere ali é muito pouco. Então, é priorizar isso. É uma alimentação colorida, é uma alimentação variada, que leva em consideração o que a pessoa gosta, né? Quer dizer, a questão do prazer em se alimentar. Isso é interessante porque muita gente sempre associa a questão da alimentação ao nutriente, não ao alimento. É lógico que a gente não tem muito como dissociar algo, né, uma coisa da outra, mas a gente tem que pensar no alimento que vai trazer saúde, né? Isso é um fato, mas também é um alimento que ele tem toda uma questão sensorial envolvida. Aquele alimento ele tem uma cor, né, que determina ali, tem um sabor, tem um aroma, tem uma textura. Entendi. Nesse sentido. E ainda em relação à alimentação saudável, ela tem que ser de acordo com os hábitos alimentares, com a cultura alimentar local. Então, esses são outros aspectos que têm que ser levados, né, em consideração. E como é que a escola, os professores podem ajudar, podem contribuir nesse processo de educação alimentar, né, dos estudantes, de acordo com essas diretrizes da resolução? A escola eu assim considero como um espaço privilegiado, porque ali na escola o próprio alimento ele pode ser uma ferramenta pedagógica, bem como o cardápio escolar. A horta escolar também é um instrumento pedagógico. Então, em se trabalhando, vamos pensar, já que mencionamos a horta escolar. Então, o aluno participa do plantio, aí cuidou, né, daqueles vegetais, depois vem a parte da colheita, e a proposta de fazer uma oficina sanduíche saudável. Então, vai utilizar o quê? O alface, que eles participaram de todo aquele processo, plantio até a colheita, uma cenoura ralada, né, e acrescenta né, de acordo com a preferência de cada um. Então, são, assim, várias estratégias, várias oportunidades que o próprio ambiente escolar, ele potencializa e ele oportuniza. Né? De repente, até está nascendo um projeto aí na cabeça de algum professor, né? Assim, de repente, nossa, já imaginei tanta coisa, os processos do plantio, né? A criança desenhando os processos, depois a criança desenhando como é que foi para comer aquilo. Nossa, é fantástico, é riquíssimo, dá para fazer muita coisa. Então, assim, acho que essa questão do espaço escolar, a questão até da interdisciplinaridade, quando a gente já avança mais lá para a questão do ensino fundamental, então oportuniza dialogar, assim, todas as disciplinas com a questão da alimentação, com a história da alimentação. Eu penso que até utilizar datas comemorativas, então exemplificando aqui, por exemplo, eu sei que tem o Dia da Consciência Negra, por exemplo. Então, quais os alimentos que nós consumimos habitualmente, que eles são, né, oriundos ali da questão da cultura africana, por exemplo, da ancestralidade. Eu acho assim que, assim, se a gente for parar um pouquinho para pensar, são muitas, e muitas mesmo, as potencialidades, as possibilidades, né, de se trabalhar a questão da alimentação saudável, desde o CMEI, né, desde o CMEI até, né, a educação de jovens e adultos. Boa você falar do CMEI, porque é no CMEI, nos Centros Municipais de Educação Infantil, que de repente começa a ser plantada aquela sementinha da alimentação saudável. Eu trabalhei um tempo em CMEI, às vezes chegava uma criança que não, você viu um negócio de uma cor diferente, a criança ela não quer, naturalmente ela não... Mas qual a importância da gente já começar desde os primeiros anos da infância a trabalhar essa questão da alimentação, especificamente aí vai no CMEI, depois a gente vai para a escola e por aí vai. Bom, as práticas, né, os hábitos alimentares saudáveis, eles são formados nos primeiros anos de vida, daí a importância do CMEI nesse contexto. E assim, o próprio cardápio, né, da alimentação escolar, que é ofertado ali no CMEI, aquela variedade que está presente no cardápio, já é uma ferramenta pedagógica. Então, a gente tem uma diversidade de frutas, de verduras, de legumes,
Daí a gente trabalha carnes, diferentes cortes, diferentes tipos. Então, é um horizonte todo que a criança começa ali a descobrir. E a partir disso, aí os hábitos que são formados na infância, eles perpetuam na idade adulta. Por isso que eu digo que o CIMEI, todo aquele olhar, todo aquele cuidado, aquele zelo que a gente vê nos educadores, nos manipuladores de alimentos, nos CIMEIs, eles são de extrema importância para o indivíduo que está em formação. Então faz toda a diferença. Nossa, que coisa maravilhosa. E eu sei que você pode voltar outras vezes para a gente falar de outros assuntos relacionados à alimentação escolar, mas eu quero muito te agradecer esse tempo que você separou para vir aqui conversar com a gente, nesse ambiente bem estilo podcast. E aí você, professor ou professora, responsável pela criança, manda a sua pergunta, o que você quer saber mais sobre alimentação? A gente cata o pessoal de lá e traz para cá, e aí a Nair vem e participa com a gente de novo. Obrigada, Nair. Eu que agradeço, e quantas vezes, né, até achar que é importante, é necessário o nosso retorno aqui, eu me coloco à disposição. Então, Obrigada. pronto. Malu, que assunto bom, né? Deu uma fome agora, gente. Acho que eu vou ali comer uma maçãzinha. Tchau, com você aí. Nós agradecemos imensamente a professora Nair por trazer esses esclarecimentos valiosos. A vocês, nossos telespectadores, o nosso muito obrigado por nos acompanharem. No episódio de hoje, colocamos em destaque a importância dos hábitos alimentares saudáveis desde a infância, especialmente nas unidades educacionais, que desempenham um papel crucial nessa aprendizagem. E para que esses espaços da SME Goiânia alcancem resultados efetivos, a equipe da GERPAI trabalha elaborando cardápios, esclarecendo dúvidas e fornecendo orientações fundamentais. E o nosso quadro Informando de hoje se encerra aqui. Mas não se esqueçam, estaremos de volta na próxima semana com novos conteúdos para vocês. Até lá, pessoal! Continuem buscando conhecimento e fazendo escolhas saudáveis. Beijos! Tchau, tchau!